Sejam muito bem-vindos para mais um episódio do Grupo Equation, de Engenheiro para Engenheiro, nosso podcast, que aqui a gente quer mostrar a carreira de pessoas que são formadas em engenharia de sucesso, né? E a gente tem uma missão aqui para desenvolver cada vez mais a educação na área de engenharia. E a gente quer conectar você, engenheiro que está nos assistindo, com outros engenheiros também no país, né? E o nosso podcast quer mostrar justamente como você consegue se desenvolver na carreira assim como convidado, né? Eu sou o Paulo. Eu sou o Emerson e hoje, com o podcast Engenheiro para Engenheiro, a gente está conectando engenheiros. E hoje a gente tem a possibilidade, aqui a oportunidade de trazer um cara que é muito especial. Criou uma empresa durante a faculdade, fez uma startup, fez sucesso, foi até na Globo para falar dessa startup. Hoje saiu dessa startup e virou sócio de um escritório renomado a nível nacional. E aí a gente vai conhecer hoje a carreira de Caio. Seja muito bem-vindo, Caio. Obrigado, Emerson. Obrigado. É um prazer. Muito obrigado pelo convite. Acho que é bem importante a gente estar fomentando essa parte com os engenheiros. E vamos lá. Hoje eu estou livre aberto aí, cara. Por favor. Muito obrigado, mandar viu, Caio, por aceitar aqui junto com a gente, né? Toda vez a gente inicia aqui entendendo, cara, por que engenharia? Você teve alguma inspiração com alguém da família? Não? Rapaz, isso é uma boa pergunta, viu, Paulo? Na verdade, desde criança eu sempre gostei muito de montar e desmontar coisa. Lego, a primeira bicicleta que eu ganhei, eu montava e desmontava ela por diversão. Sempre gostei de entender como as coisas funcionavam, né? Principalmente aquela parte ali de movimento, né? Bicicleta, skate, eu trocava os rolamentos do skate, sei lá, de 3 meses, né? E eu acho que isso ficou um pouco assim, no meu DNA, no meu sangue mesmo. E quando chegou aquele velho momento ali de ensino médio, né? E aí? Vai fazer o quê? Eu sempre tive muita aptidão com exatas, então eu falei, cara, comecei a gostar muito de carro também. Então eu falei, pô, vou fazer engenharia, porque pelo menos eu me aprofundo ali nessa questão de como as coisas funcionam, né? E claro, né? Quando eu pensei, vou trabalhar, eu quero trabalhar com a parte automobilística. Então foi esse o principal drive ali de vamos começar a engenharia, foi isso. No geral. Por isso que tu fez mecânica, inclusive, pro automobilismo ser mais parte mecânica também. Exatamente isso, cara. Foi assim, pô, quando eu entrei, né? Eu entrei na Universidade Federal, né? E o vestibular lá, eu não sei se todas as federais são assim, mas pelo menos aqui na época era, você faz engenharia, né? Você passa numa engenharia geral, eles chamam engenharia CTG, e depois no terceiro período, né? Visto as notas que você tira, você pode ali escolher a engenharia desejada, mecânica, civil, eletrônica, né? E no meu caso foi mecânica, justamente por essa afinidade que eu comentei. É isso aí. E durante esse período, Caio, que tu entrou nas engenharias, né? A gente sabe que ali você tem a possibilidade de conhecer melhor as outras engenharias. Em algum momento tu ficou em dúvida em relação a fazer mecânica ou outra ou não? Tem uma flertada ali com elétrica, não vou mentir. Logo elétrica, Logo né? elétrica. A gente sofreu um pouquinho. Eu sempre brinco, né? Que engenharia elétrica é o jeito mais difícil de ser pobre que criar. O pessoal falou que era, inclusive, a mais complexa, né? A mais difícil. E isso me deu uma motivada. Eu falei, pô, eu gosto desse tipo de desafio também. Eu sou bom o suficiente. Eu sou bom o suficiente, cara. Vou tirar de letra. Assim, mecânica foi difícil. Disseram que nem é das piores, velho. Imagina elétrica. Né? Ainda bem que eu não fui pra lá. Mas foi isso aí. Você deu uma flertadinha com elétrica, mas acabei desistindo. Não fui pra mecânica mesmo. Aí durante a faculdade, tu tava comentando ali nos bastidores, né? Tivesse algumas experiências dentro da própria faculdade já com meio profissional, não foi isso? Foi. A primeira experiência que eu acabei nem comentando foi o próprio Baja, né? Que é um projeto bem legal lá da Federal. Ele é nacional esse projeto, né? Na verdade, os alunos, com alguns professores que ajudam nesse programa, é de você, de fato, montar um carro de competição. A única coisa que você é dado é suspensão e motor. Pelo menos na minha época era isso. O chassi, as engrenagens, todos os alunos que fazem, obviamente com orientação de um professor lá que é o coordenador do projeto. E eu passei 6 meses nesse projeto do Baja, né? Só que ele tomava bastante tempo e eu tive que fazer uma escolha entre me formar, né, passar nas cadeiras ou continuar no projeto. Mas assim, foi uma experiência sensacional. Foi o que mais se aproximou do que eu queria desde o começo, né? Que era trabalhar com automobilismo, com mecânica, como funcionava. Só que aí eu resolvi sair devido a... Exatamente, eu ia atrasar meu curso bastante ali, acabou não dando certo para mim. Mas o pessoal que fez lá adora, inclusive a grande maioria foi trabalhar na Fiat, foi trabalhar em outras empresas, inclusive fora do Brasil, o pessoal que eu conhecia lá da minha época. Então esse foi o primeiro projeto, não me engano foi no 5º período, e no 6º período, ainda bem, porque nem tinha antes, foi fundada a empresa júnior de engenharia mecânica lá da Federal, né, que é a Eixo Consultoria.
Foi fundada por um colega meu de turma, inclusive, a gente já se conhecia, que era o Iago. E eu entrei na primeira leva lá de trainees, né, como chamavam, né? Chamava até de Ashcan, se eu não me engano, era um nome bem diferente lá. E a empresa júnior, diferentemente do Baja, né, não era nada voltado à parte técnica de engenharia, né? Era, de fato, um projeto de fomentar empreendedorismo. E cada engenharia, cada empresa júnior, né, ela vai ter seu segmento. No caso, é por curso, né? Então, a ex-consultoria é a empresa júnior de engenharia mecânica. O que a gente fazia? A gente tentava aplicar o que a gente aprendia na sala de aula no mercado. Por exemplo, eu sabia desenvolver projetos em 3D, né, utilizando alguns softwares de modelagem 3D mesmo. A gente prestava esse tipo de serviço para alguma empresa que precisasse. Por exemplo, eu tenho esse copo, eu quero fazer o projeto em 3D dele e como eu posso direcionar isso para fabricação em escala. Então, a gente ia lá fazer prospecção do cliente, tentava fazer, fechava o negócio e faturava. A empresa júnior não tem fins lucrativos, mas tem fins financeiros. Tem CNPJ. Né? Tem CNPJ, tem emissão de nota fiscal. E foi aí que eu comecei a me aproximar mais da parte de empreendedorismo mesmo, né? E foi que me abriu bastante a cabeça. E foi uma época que eu estava bem desanimado com a engenharia mesmo, né? Visto que ele estava já começando a enxergar que, vou sair daqui e vou fazer algo que não era o que eu imaginava quando eu entrei no curso, né? Quando eu falo profissionalmente falando, né? Então foi um momento assim, sensacional para mim. Fiquei acho que 2 anos lá. E como é que foi para tu entrar? Qual foi a tua força motriz? Tu viu uma oportunidade lá e foi, ou tu foi indicação de alguém? Cara, eu fiz uma decisão errada um pouco antes, né? Que foi na época tinha o Ciências Sem Fronteiras, né? Que era um programa bem legal ali para... Foi uma oportunidade que eu tive, né? E na minha época muita gente teve. Acho que tu teve também, não foi, Emerson? Foi. Eu participei. Participou, né? Fui para a Alemanha por conta do Ciências Sem Fronteiras. Queria muito. Inclusive, iniciei o processo para ir para a Alemanha também. Comecei a fazer a aula particular, né? Para ver se tirava lá o certificado, que eu não sei qual era, B2, A2, não lembro qual era o... Na minha época, bastava saber falar oi, tchau. Tô brincando, né? Tinha uns requisitos, né? Então tinha um requisito de CR, mas tava muito acessível, não era nada de outro mundo. Exato. E aí, e que aí quando eu comecei a fazer, eu falei, cara, já tá muito em cima para aprender alemão e o próprio requisito mínimo lá de língua ia ser um pouco difícil. Eu falei, cara, beleza, eu sou fluente em inglês, isso aí não é um problema para mim. Vou fazer em países de língua inglesa, normal. E aí eu fui muito detalhista, vamos dizer assim. Acho que eu errei nessa parte. Eu fui para, cara, quais são as melhores faculdades do exterior, tal. E aí, obviamente, a grande maioria era em Londres, né? Em Londres não, perdão, na Inglaterra, né? E aí, claro, ali em Londres e outras cidades ali no interior, tinha uma excelente faculdade de engenharia mecânica. Só que vocês imaginam também que era mais com corrida, né? E aí eu acabei levando ponto de corte, porque a seleção que eu fiz era isso. E todas as outras que eu poderia ter botado com boas faculdades, por exemplo, Irlanda, até os Estados Unidos mesmo, e algumas outras cidades, poderia ter funcionado, né, pela nota que eu tinha lá. E eu falei, tá, beleza, ano que vem eu tento, e ano que vem acabou o programa. Foi justamente o ano que eu entrei na faculdade e não consegui entrar, que eu também tinha sonho. Teve, né? exatamente. Isso é bem engraçado, né? Quem pôde ter essa oportunidade, eu acho que foi muito bacana. Eu acho que foi um aprendizado. E acredito que sim, que apesar de tudo, de toda a abertura, essas pessoas que tiveram essa oportunidade trouxeram retornos para o país, né? Porque são outras visões. Você pode ver que depois que teve esse boom de pessoas fora do país, é que teve aquele... explodiu de escândalo de corrupção, o pessoal ficou mais insatisfeito com o jeito que o Brasil era levado. Eu acho que a população em si começou a olhar mais para a política. Eu acho que isso foi muito bacana, mas foi bem, bem rápido o fim. O fim foi só, acabou e tchau, né? Na minha época, se eu não me engano, você tinha que estar a partir do 3º período. Ou seja, eu estava lá 1 ano e meio aí, já ansioso para poder me inscrever e passar. E quando chegou no 5º período já não tinha mais, cara. Foi isso. E aí acho que foi isso, porque eu entrei logo no 6º período, foi quando abriu a oportunidade de entrar na empresa júnior. Porque assim, eu fiquei olhando meus amigos que conseguiram ir, fiquei, cara, tô ficando para trás, velho. Porque assim, todo mundo era meio o mesmo nível da parte técnica ali, a parte da faculdade como um todo, né? Querendo ou não, é um desafiador também, mas tava todo mundo ali indo bem. Eu falei, cara, meus amigos vão voltar aí daqui a 1 ano, 1 ano e meio, gigantes, e eu vou ficar para trás, eu preciso começar a me mexer, cara. E aí foi quando eu encontrei na empresa júnior ali um momento de, aqui dá pra fazer um pouco de diferença, aprender muita coisa aqui e aplicar na minha vida profissional. Foi isso, foi esse o contexto para eu ter entrado na empresa júnior. Foi isso aí.
E pós-empresa júnior, foram quantos meses de empresa júnior? Cara, eu fiquei lá 1 ano e meio. 1 ano e meio de empresa júnior. Aí tu fizesse uma carreira lá também, né? Que tem também os cargos, né? Rapaz, não fiz, tem os cargos lá. Eu entrei como consultor de projetos, que é o primeiro, que é quem executa os projetos, né? Porém, até obviamente me chamaram para ser diretor comercial e tudo mais, não sei o quê. Porém, quando eu tinha 7 meses de empresa júnior, eu já abri a Idea, né? Que foi minha startup. Então eu passei um tempo com startup e empresa júnior ao mesmo tempo. Por isso eu não assumi cargos mais. Não quis só assumir cargos mais, enfim, elevados ali, que pudesse tomar mais tempo. E, claro, tudo isso com a faculdade também acontecendo, né? As provinhas bem legais lá que tinha. Então era empresa júnior, startup, faculdade. Empreendedorismo, né? Faculdade. E o que não Dormir, é ficava fácil. em que pedaço. Aí tava tomando lá 10 xícaras de café por dia, dormindo 4 horas por noite. E olha, no dia bom, era isso daí. Foi um período bem conturbado. Mas eu acho que é um período também que a gente, apesar de estar fazendo muita coisa, não tem tanta responsabilidade, né? Eu vejo hoje a diferença, né? Hoje eu tenho que pagar a conta em casa, cara. Na época eu não tinha tanto. Eu tinha meus pais, graças a Deus, tinham uma boa situação. Eu estava lá, de fato, imerso para aprender. Esse era todo o meu objetivo. E na empresa, na startup que eu criei, era para, de fato, começar a estruturar algo legal que pudesse gerar bons frutos aí no médio e longo prazo, né? Eu nunca fui muito imediatista nesse aspecto, não. Eu já tinha em mente ali que não vai ser o primeiro ano, não vai ser o segundo que vai começar a dar bom, não. A startup era alocada onde? Essa é uma história interessante, cara, porque eu tive... Bom, eu nem sei se pode falar, mas acho que não tem problema, não. Eu tive um professor de iniciação científica que tinha uma sala... Ele tinha uma sala, não, ele tinha um laboratório lá no prédio de engenharia. E esse laboratório era bem grande, né? E tinham feito uma mini sala, acho que para um outro projeto que não deu certo deles lá, um projeto da própria faculdade. Era uma mini salinha, assim, ar-condicionado, assim, se eu esticasse os braços ali, abrisse os braços, não dava, assim, imagine. E a gente conseguia colocar 3 pessoas lá, não tinha problema não. E eu estava fazendo iniciação científica também, nessa época, terminando meu projeto de iniciação científica lá, que foi bem interessante. E aí eu tinha uma boa relação com ele e, por incrível que pareça, foi uma das poucas pessoas dentro da Federal que eu conheci que, de fato, queriam que os seus alunos e as pessoas que ele estava ali próximo não ficassem apenas pensando na parte acadêmica, né? Que obviamente era o trabalho dele também, porque ele era acadêmico, né? E acaba influenciando, mas ele dizia, cara, se você gosta de mercado, velho, vá para mercado. Me conectou com muita gente e ele disse, Caio, fui falar com ele numa boa, falei, pessoal, é o seguinte, eu estou querendo com essa ideia, estou pensando em abrir essa empresa desse jeito, mostrei lá um mini business plan, né? Imagine como ficou a qualidade disso, né? Sem experiência nenhuma, acho que com 20 anos. E sendo bem sincero, ele nem olhou, ele disse, Caio, o que você quer? Eu falei, quero uma sala. Ele, pode usar à vontade aí a sala. Me deu esse anexo que eles tinham reformado há pouco e não ia ter mais o projeto. E eu fiquei, para mim foi sensacional, né? Não tinha custo, utilizava a sala para fazer a parte da operação, né? E foi a forma viável de eu conseguir iniciar, porque, como vocês imaginam, né, o investimento inicial era o restinho que tinha de mesada do eu e mais 2 cabeças lá. Era isso daí. Não tinha muita coisa, não. Mais 2 malucos, né? 2 malucos, com certeza. Se eu era maluco, os outros eram pior, que caíram na minha conversa aí. Toparam nem no começo que você não tem nada, né? Você não tem cliente, você não tem investidor para colocar a porta. E você novo não tem grana, a não ser que você tente convencer suas familiares para Ajudaram muito. colocar, Todas as famílias ajudaram bastante. Aí. Botaram uma fezinha aí, vamos dizer assim, para iniciar. E isso é bom, né? Porque mostra um pouco de suporte que a família trouxe para desenvolver o próprio filho, o próprio sobrinho, assim por demais, né? Cara, esse é um ponto bem interessante, Paulo, porque, assim, também, obviamente, os nossos pais, eles querem que a gente evolua, né? E meu pai sempre ele teve uma cabeça ali mais, trabalhar em grande empresa, tal. Fazer, na verdade, o que ele não conseguiu fazer. Acho que é projetar ali o que ele não conseguiu fazer na vida dele, talvez, na vida que ele achava que poderia ser mais fácil para mim, né? Meu pai também foi sempre empreendedor a vida inteira, nunca também trabalhou para outras empresas. Quebrou algumas vezes, né? Assim como eu também. E ele dizia, Caio, pensa ali, trabalhar numa multinacional, cara, é legal, um pouco mais de estabilidade, crescer, conhecer gente grande. E mesmo com um tempo ali a minha startup, né, voltando aqui, não indo tão bem, assim, em termos de faturamento, de colocar, enfim, dinheiro no bolso mesmo, sendo bem transparente aqui,
Mesmo assim, ele dizia, e aí, cara, como é que tá? Nunca escutei, ó, cara, encerra aí, cara, que tá ruim, vai trabalhar em algum canto aí que já tá ficando mais velho e tá precisando começar a vida profissional aí de fato. Ele nunca encarou como uma brincadeira minha, ele sempre encarou como algo sério. Isso foi, assim, sensacional para mim, assim, foi o que me deixou, me fez seguir, na verdade, a continuar com a empresa, né, até o momento que não deu mais. Pô, muito bacana, né, cara? Isso que você está trazendo essa experiência, né, esse suporte familiar. E outra coisa que tu trouxe na tua fala anterior foi em relação às conexões, né? Então, o Grupo Equation que é um grupo de conexão, né? Um grupo de network, de engenharia. Eu queria que tu falasse um pouquinho aí, desse uma pincelada do que tu acha da importância do network dentro do mundo profissional como um todo. Cara, eu acho que o networking, velho, ele vai fazer assim, eu vejo que o network ele vai acelerar a tua carreira de uma forma brutal, sabe? Vai ser um catalisador excelente. Porque assim, até no meu modelo de negócio atual, né, na Pecom Investimentos lá, que assim, a gente faz um trabalho comercial, cara. Quem tem mais contato, vai largar na frente. Não estou dizendo que o cara que não tem tanto network não vai ser bem sucedido, não é isso. Mas o cara larga na frente. Ele tem contato, ele tem quem indica. É isso. Eu acho que a rede de network você deve utilizar, mesmo assim, usar muito. Porque tem muita gente, eu não sei se vocês se deparam com isso, mas eu me deparo muito, que meio que tem medo, entre aspas, de pedir ajuda, né? Por exemplo, esse caso aí que eu falei com o professor lá da iniciação científica. Cara, eu fui lá e pedi uma sala, mano, para um professor que o sala é pública, né? Ele não pode, só disponibilizou uma área do laboratório que ele cuida para mim, né? Meus primeiros clientes foi uma outra professora que eu tive que viu lá a nossa impressora 3D que a gente tinha acabado de comprar, baratinha, e disse, Caio, você pode fazer brindes para minha filha de 15 anos não, perdão, da festa de 15 anos dela? Um dos primeiros clientes que ele teve, cara. A gente nem fazia brinde. Cara, primeiro cliente, véio, vamos faturar. Vamos fazer, cara. Fez o projetinho lá em 3D e imprimiu em 3D. Uns brindezinhos. Eu nem sei quantos foram, 50 brindes, 100 brindes, não sei. Então, assim, o network, ele é necessário, principalmente quando você está começando algo novo. E quando você está num momento de tração também, ele vai fazer muita diferença. Agora, o network, ele precisa ser utilizado. E precisa ser, obviamente, como eu gosto de dizer, é aqui no jardim, você tem que cuidar. Senão, você tem que estar presente, você tem que estar... É uma via de mão dupla, né? Não adianta você só conhecer muita gente, ficar pedindo, e na hora que for necessário, você também tem que chegar junto e ajudar. Eu penso muito dessa forma, uma troca boa. E eu sempre falo que o network é sobre você ser interessante para as outras pessoas também, né? Você tem que se tornar uma pessoa interessante. Não adianta você querer extrair tudo de todo mundo e não querer entregar nada. Devolver, né? Exatamente, velho. Eu acho que, pô, é de fato as pessoas enxergarem valor em você, assim como você enxerga valor nelas, né? E para você ter valor, você tem que, obviamente, ser uma pessoa minimamente ali com vontade de fazer acontecer, né? Seja de aprendizado, seja de botar a mão na massa, enfim, tem várias formas de você ser interessante. Eu acho que é bem isso aí que você falou, Emerson. E voltando, então, o teu primeiro cliente foi a professora. A filha dela, exatamente. Assim, E nesse meio tempo, assim, o que é que vocês estavam pensando? Como é que estava a ideia? Eu imagino que passa muitas coisas pela cabeça, né? Eu sou empresário hoje e passa muita coisa pela minha cabeça. Imagino de estudante que não tem tanto norte do que deve fazer. cara, o que eu fiz de pesquisa de mercado você não está entendendo. Do meu jeito, né? Não a pesquisa como deveria ser feita, mas a pesquisa de mercado, nossa, segmentação de empresa, micro e pequena empresa, empresa que tem hardware, empresa que faz software. Cara, não tinha nenhum parâmetro, a gente não fazia pesquisa não da forma correta, né? Obviamente, hoje a gente vê, mas na época a gente achava que estava abalando, cara. Pô, lista aqui, pô, um Excel aqui de 37 nomes de PJ, o cara ligava, quem entendia era Recepcionista. a recepcionista, um call center. Pô, aí fazer prospecção fria. Mas aí a gente começou Acho que essa é a questão do empreendedorismo, né? Você vai começar. O importante é começar. A gente fazia isso, não dava certo, passou 1, 2 semanas. Não é possível que ninguém vai atender a gente, velho. Cara, vamos montar estratégia. Aí começou, ó, um dos meus ex-sócios, né, que entraram lá já estagiava. Então, pô, estagiar numa empresa de engenharia. Pô, cara, ó, o que tem lá? O que vocês. Tá, ó, dá para fazer, a gente pode fazer engenharia reversa aqui de tal produto que eles vendem e tal. Eu falei, pô, vamos lá, cara, vamos conversar lá com o responsável que aprova essas coisas de inovação. E a gente começou a fazer meio o trabalho de. Tanto na empresa júnior, né? Na Eixo eu conseguia pegar alguns fazer parceria, né? Então, pô, os caras têm que fazer um projeto. Ó, vai ter protótipo no projeto? O cara vai. Pô, me bota aí nesse negócio
que eu faço o protótipo junto com vocês. E a gente entrega lá para o coisa. Então, começamos a fazer parceria. A gente fez bastante Codipolon também, que era de eletrônica. Eu acho que era empresa júnior na época. Porque na parte de eletrônica foi quando a gente começou a nichar, né, nossa atuação. O pessoal era muito bom em fazer a placa, né? O circuito, os sensores, tudo que tivesse ali no produto que a gente estava desenvolvendo. E a caixa? Cara, o que a gente fez de caixa, vocês não estão... A gente fez de caixa, assim, que era caixa personalizada para aquele produto, aquela... Eu chamo de hardware, né? Aquele chip, enfim, aquela placa lá com as soldas, enfim. Então a gente começou a atingir ali um ramo e começou a entender, cara, quais são as empresas que precisam de produto físico, de protótipo, né? Ou que estejam fazendo inovação. E aí começamos a atuar dessa forma. Aí boca a boca, ligação, os professores ajudaram muito também, colocavam a gente na frente de alguns potenciais clientes, né? E também até às vezes eles tinham demandas das próprias pesquisas, né? Então a gente atuou basicamente em empresas que tinham produto eletrônico e os próprios professores de iniciação científica lá da Federal que tinham pesquisas que envolviam ali o desenvolvimento de hardware junto com software, né? Que era a parte que eles sabiam mais. Então basicamente isso. Foi assim que a gente começou a nichar. E dentro dessa ida para nicho, então, em algum momento vocês definiram o produto, que seria essa construção de hardware. Exato. E a empresa em si, durou por quanto tempo? Tu ainda dentro da faculdade acabou? Como é que funcionou exatamente? Vamos lá. A gente fundei a Idea foi em 2017. Meu Deus, não, 2016. Oficialmente aí 2016, final de 2016. Comecei em 2017. A gente fica na Federal até 2018, no final de 2018, mais ou menos um ano e meio ali nessa salinha que eu falei. E a gente, obviamente, já imaginava que não ia ser para sempre, né? Até porque a gente ia se formar também. Então, começamos a procurar locais, né? O que a gente pode fazer. Então, alugar sala e tudo mais. Só que existem programas, né, de incentivo ao empreendedorismo aqui em Recife, né? Que é, por exemplo, Porto Digital tem alguns programas de incubação, alguns programas de mentoria, tem um de aceleração também, que aí envolve um pouco de investimentos, que a gente não estava nesse patamar ainda, mas a gente conseguiu esse projeto de incubação. Isso aí foi incrível para a gente, porque é um projeto de um ano que o Porto Digital tinha, não sei se tem mais ainda, a qual tem uma imersão lá, você ganha a sala compartilhada lá com outras empresas que participam do programa e eles fazem todo um trabalho de mentoria e acompanhamento e gestão de comercial, mídia, marketing, gestão, financeiro. Eles começam a te ajudar nesse aspecto. Você tem que estar com o seu negócio, né? Você faz um processo seletivo, você apresenta o seu modelo de negócio e eles julgam lá nos critérios ali, imagino eu, de impacto, inovação, tecnologia, né? E as empresas selecionadas passam um ano dentro do Porto Digital com essa imersão com os profissionais que tem lá também, o que foi bem interessante, que trouxe a gente, inclusive, para o outro patamar, né? Isso ajudou muito a gente. E claro, eu também consegui meu primeiro estágio lá no laboratório de objetos urbanos conectados, também no Porto Digital, que é um laboratório de prototipagem que se assemelhava muito com o que a gente fazia. Então eu fui lá buscar esse estágio exatamente para estar já inserido no meio ali, e a gente já conseguir também utilizar a infraestrutura do Porto Digital para tanto executar nossos projetos como conhecer mais gente também, fazer o famoso networking. Então, vocês foram para o Porto Digital antes de finalizar a faculdade, no caso? Eu fui e aí acaba levando a empresa, né? Por exemplo, a gente não tinha sala lá no Porto Digital. A sala do Porto Digital foi, de fato, num programa de incubação que foi no ano que eu terminei a faculdade. Mas enquanto eu estava estagiando lá, eu estava ainda na faculdade, eu continuei eu utilizava o espaço também, entendeu? Um espaço do laboratório, não salas a sala compartilhada, né? Que é a sala de empresa lá. Não sei se vocês já foram lá no Porto? Eu trabalhei um tempo lá na Insólio, era bem próximo, né? Então eu visitei um pouco. A Insólio, apesar de ser um pouco deslocada, que era num prédio separado, mas era dentro ali do centro. Mas tu conheceu ali o 235, né? Conheci. Pronto. A gente tem um laboratório, que era onde eu estagiava, e tem aquelas salas no outro lado lá, que é exatamente onde ficam os programas de incubação, aceleração do Porto Digital. E aí foi um momento sensacional pra gente, quando a gente conseguiu passar, foi a comemoração. Uma realização da empresa, né? Pô, se tem gente avaliando nosso modelo de negócio, nosso balanço, né? Tudo que tinha lá, e está sendo positivo, a gente está passando, pô, é um bom sinal, né? Alguma coisa está certa, a gente está fazendo. A gente e tua visão como jovem, aprendendo tudo isso, ainda fazendo faculdade, né? E agora tu tá tendo meio que incubado ali no Porto Digital. Como foi o desafio para
tu mesmo, né, ali? Tu estava se sentindo que é muito ansioso, que tinha muita coisa para se lidar, também, pô, engateando ali como empresário também. Né? É, Como é que foi lidar tudo isso? cara, pressão grande, né? Fazer acontecer nesse um ano com a ajuda do pessoal, né? Eu acho que a gente desempenhou um bom trabalho. Eu acho que foi, talvez, para nossa maturidade na época, muita informação, né? Isso acaba atrapalhando um pouco, né? A gente foi, acho que talvez pouco objetivo. Mas vamos dizer, a gente quis abraçar o mundo naquela hora, entendeu? Fazer de tudo, fazer uma baita empresa já com nota fiscal emitida, todo 3, 4 tipos de produto, 3, 4, 5 tipos de serviço. Contratamos gente. Talvez a gente tenha feito, se a gente tivesse focado ali, sido mais objetivo e traçado ali um único plano ali, ó, a gente vai, sei lá, desenvolver um produto próprio, a gente vai focar nesse nicho bem nichado mesmo e só focar nele. Aí vai ter só um produto para ver se dá certo e não ter 5 produtos ao mesmo tempo. Talvez a gente tivesse acertado um pouco mais. Mas eu acho que no empreendedorismo, cara, o negócio é você errar rápido e consertar rápido, né? Também. Então, esse foi um ponto que pra gente foi um aprendizado muito grande, no sentido ali de a gente, cara, quando a gente passou ali 6, 7 meses de programa de incubação e o resultado não estava vindo, cara, vamos dar uma repensada, né? E foi aí o momento que a gente não vai fazer mais nada. A gente vai fazer agora é desenvolvimento de produtos, certo? Eu vou pegar teu produto, vou botar ele no software, vou entender ali tua demanda de produção, a empresa que o meu cliente vendia, né, o produto, e eu vou te direcionar para a fabricação em escala. É isso que eu vou fazer e nada mais, tá? Não mexo mais com eletrônica, não faço brindes de festa, não. Eu comecei a. Ainda estava fazendo brinde nessa época. Tinha que faturar, né, Paulo? Cara, tinha que pagar as contas, no mínimo, né? É assim, chega lá, o cara batendo na tua porta, eu quero fazer. Vamos fazer, se tiver disponibilidade eu faço, cara. Talvez isso também tenha sido errado, né? Não sei. Mas na época era para pagar conta mesmo, pagar incêndio. Pessoal. A história é bonita só agora, né? Na época era o pega para capar, tava acontecendo, cara. É interessantíssimo isso, né? Porque às vezes a gente se vende uma ilusão que ter uma empresa é muito fácil, né? Você vai lá, abre, aí começa a vender, começa a ficar rico e vai juntando os milhões e milhões. Mas a realidade, a verdade é muito difícil. E principalmente quando você vende uma empresa do zero, né? Que você tem que criar o produto ainda, você tem que criar qual o negócio da empresa. E eu acho que isso acontece com muitas empresas que o cara está trazendo, né? Às vezes você quer muitos braços da empresa quando você não tem nenhum que funcione e está validado verdadeiramente para que te rentabilize, né? Eu sempre brinco que tem que buscar aquele pãozinho francês, né? Aquilo que lhe mantém. E claro, depois, com o tempo, você vai testando outras coisas. Exatamente. E é um negócio que também, até pela nossa maturidade, cara, a gente tinha 20, 21 anos, pô, nessa época. E chegava, cara, a gente já sem nenhum cliente, sem nenhum prospect pra atuar. Aí chega um cara, ó, tu faz isso? Negócio nada a ver com, assim, envolvia o processo, mas não tinha nada a ver com o nosso objetivo. Faz, claro que faz. Deixa eu te mandar uma proposta aqui. Tem que pagar a conta, cara. Tem que fazer. E como eram essas propostas? Eram bem estruturadas na época? Não, essa parte aí a gente puxa um pouco do sangue do engenheiro, né? Isso aí sim, cara. A elaboração da proposta, documento bonitinho, todo estruturado, com escopo, com cronograma, atividades, risco. Ali bem parecido com o gerenciamento de projetos, né? Que a gente aprende lá na engenharia no geral, né? O famoso PMBOK, né? Que eu não me engano é o regulamento. Então a gente fazia seguindo a risca ali, é claro, né? Então, tinha essas coisas que a gente não colocava, porque não fazia sentido, mas tinha tudo, cara. Cronograma definido, atividades, segmentação de atividades, predecessoras e sucessoras, né? Atividades que dependem uma da outra, custo por etapa de projeto. E aí, isso aí foi o que, inclusive, ajudava na venda, mas também ajudava a gente a não se meter em rascar. Nossos contratos eram bem estruturados também. Um dos sócios, o pai dele era advogado, então já botava tudo que podia ali para ajudar, né? Revisava. Então, assim, isso aí eu bato no peito, era super organizado. E se tu fosse dar um conselho pro Caio do passado, o que é que você daria para uma pessoa que quer empreender durante a faculdade ou logo após se formar? Faça. 100%. Eu não me arrependo nada. Poderia ter juntado outro dinheiro, poderia ter feito uma carreira diferente. Beleza, eu concordo. Ninguém vai saber o que teria acontecido se eu não tivesse empreendido. Mas uma coisa eu tenho certeza, eu desconheço, eu não me vejo ter a bagagem que eu tenho hoje se eu não tivesse botado a cara ali no mercado e tentado empreender de todas as formas que eu
conseguia ali na época, com o conhecimento que eu tinha e com a energia que eu tinha. Simplesmente faça, cara. Se você acredita que você tem um produto ou você identificou uma dor ali que o mercado ali que é latente e você talvez tenha como resolver ou consegue juntar gente que consiga pensar em conjunto e resolver esse problema, cara, vai para frente, cara. O pior que vai acontecer é que você vai sair de lá um baita profissional, cara, que vai se dar em qualquer lugar, em qualquer mercado que você for atuar. Foi o que aconteceu comigo, por isso eu falo com tanta convicção, tá? Então, assim, eu não me arrependo. Faça simplesmente. Junta toda a tua mesada, se prepara, porque é muito trampo, mas se tiver com vontade, se tiver com garra, cara, vai pra frente que ia dar certo. Não tem muito segredo, não. Eu falo certeza, pessoal. Se eu tivesse continuado em outro negócio, tá? Outro mercado, outro segmento e ganhando experiência, pô, talvez eu tivesse bem também ainda empreendendo, cara. Empreendendo com startup, essas coisas. Não é um excelente mercado, cara. Eu acho que é muito mais uma questão de você ser resiliente, ser insistente e, obviamente, também ser inteligente, né? Tem que saber a hora de parar também, ou mudar, né? Que é o caso. Uma pergunta, né? Você comentou que foi muito boa a experiência, né, como empreendedor. E aí você teve como uma visão de várias áreas do negócio, né? Tipo, nota fiscal que você comentou, arrumar cliente, desenvolver pessoas que você disse que contratou também, localidade ali que você conseguiu arrumar para pagar as contas. Você começou a ter uma visão generalista de como é que funciona o negócio de fato. Tu acha, e por essa experiência mesmo que tu comentou de dizer que faça, isso te ajudou na tua carreira depois de formado? Com certeza, cara. Porque assim, cobrar o escanteio e cabecear, tá? Era o que eu fazia lá. Então, assim, você vai estar lá desde servindo cafezinho para o seu potencial cliente, como emitindo nota, abrindo sistema lá da Receita, que eu nem sabia como é que era, nem sabia nem que existia na época, né? Até fazer balanço financeiro, que não entendia nada na época, e fazer gerenciamento de projeto, que era a parte que eu mais entendia, ou executar mesmo o projeto. Então, assim, às vezes era marketing, cara. Nunca nem tinha visto nas plataformas nem nada, não sabia não era muito ligado nisso. Então, assim, você começa a fazer de tudo um pouco, né? Na minha visão, isso é interessante, você ter uma noção geral do que tem, mas eu acho que você se tornar especialista em tudo, eu acho que você acaba sendo um especialista em nada, né? Então, tem que saber ponderar isso. Eu acho que é importante você ter uma ideia geral, né, do como fazer as coisas, mas, assim, deixa eu dar um exemplo aqui. Pô, eu sei que eu tenho que fazer postagens no Instagram. Mas, cara, eu não sei qual o tipo de postagem, eu não sei quais são as métricas, eu não sei qual é a luz, eu não sei qual a legenda que eu coloco, as hashtags. Isso aí é para o especialista, né? Isso aí é a parte que eu delegava, entre aspas, nesse aspecto. Mas eu sabia que eu tinha que ter presença digital, por exemplo. Então, é mais ou menos isso. Então, para mim, ser empresário traz uma bagagem que... Eu também nunca trabalhei como numa grande empresa como CLT, então realmente não é meu lugar de fala, não vou opinar sobre. Mas você tem que se virar com tudo, cara. Então, assim, eu não tenho uma atividade fim que eu tenho que fazer, um escopo de trabalho que eu vou ser pago por isso e vou desenvolver isso e é isso. Eu tenho que saber tudo, cara. Eu tenho que saber como me comunicar com o prospect e como cobrar fornecedor. É totalmente diferente a comunicação. Então, assim, são as coisas que eu tenho que você vai aprendendo no dia a dia, cara. Eu acho que é isso. Você estava falando aí de presença no digital, linkando aquilo que eu falei no começo, né? Você chegou aí até a Globo, não foi, cara? Conta um pouquinho pra gente como é que foi essa experiência. Sacanagem esse vídeo aí, viu? O pessoal tira Pode onda. pesquisar aí no YouTube, surfista empreendedor. Pode procurar aí, pessoal. Pequenas empresas, grandes negócios, surfando hardware. Se eu não me engano, se você botar no Google, você acha aí. Vou estar lá na praia de Boa Viagem com uma prancha de surf. Vai ser ótimo. Não, mas isso aí foi, inclusive, vindo do programa de incubação, né? Que o Pordital é sensacional nesse aspecto de empreendedorismo, né? Porque ele tem uma excelente assessoria de imprensa. Que é procurada por grandes emissoras, né? E aí surgiu, na época lá que eu estava, a Globo conversando com o Pordital, dizendo, eu queria ver as startups aí, eles mandam o portfólio de cada startup, né? E aí me selecionaram mais outras 2 startups lá para fazer esse programa do Pequenas Empresas e Grandes Negócios, uma das edições. E foi muito engraçado, tá? Isso aí, pô. Porque eu tava lá, recebi obviamente, já sabia que o pessoal da Globo tinha procurado a gente, né? A gente recebeu um e-mail, só que aí chegou a produtora da edição querendo falar comigo, né? A gente se falou no telefone e tal. Ela, cara, pô, eu vi aqui que você é surfista e não sei o quê. Tava pensando na temática surfando a onda do hardware, né? Que era desenvolvimento de produto. Vou quebrar um pouquinho. Como é que eles sabiam que tu era surfista? Cara, não sei, eles fizeram não sei, já chegou pronto. Talvez ali por algumas fotos de Instagram, coisa do tipo, né? Pessoal, né? Não sei como é. Meu Instagram era aberto, né? Para ver se melhorava um pouco a mídia da empresa. Aí eu não sei se foi isso, ou enfim, como é que eles souberam. Talvez até o Portal tenha falado, né? Isso aí para eles. Mas foi isso, cara. E eles disseram, vamos fazer um take aí, pô. Você
pega umas ondas aí em Recife. Eu falei, em Recife eu não vou pegar onda não, cara. Não tem condições não. Que eu não vou entrar nesse mar com a prancha aqui não, amigo. Não... Pra quem não sabe, que todo mundo pode assistir em diversos estádios, né? E Recife é muito conhecido por ter tubarão, né? Nas praias. Exatamente. Então era mais arriscado que estar dentro de uma fábrica. Ganharia a periculosidade aí da Globo. Pô, Não, o até que pior, seria bom, né? Não seria ruim não. só para complementar, o pior que tem tubarão é obviamente difundido aqui e mesmo assim, todo ano ou então a cada 2 anos tem um ataque. Nossa, exatamente, cara. O pessoal parece que não aprende, né? É bom. Mas... E aí eu falei, cara, não dá pra fazer. Perguntei se a gente podia fazer em Porto, né? Em Porto de Galinhas aqui perto, praia a 60 quilômetros daqui de Recife. Aí não tem tubarão, aí surfo tranquilo, é onde eu surfo. E aí o pessoal logística ia ficar difícil, porque, enfim, ia passar um dia só aqui em Recife, não sei o quê. E aí, cara, não deu. Mas eles chegaram num acordo, me manda o que tu tem de foto e vídeo surfando em outros dias, não há um problema. De preferência recente, né? E a gente faz um take ali na praia. Na Avenida Boa Viagem mesmo, ali aqui em Recife. Eu falei, não, beleza, mandei os vídeos lá, tudo certo. E aí chegou o dia da entrevista, né? Que, imagina, né? O pessoal na rua olhando um maluco em Recife com uma prancha de surf, né? Do lado da placa de tubarão, esperando o pessoal da Globo chegar para começar a dar entrevista, né? Com roupa de surf, pessoal, não tava ali fingindo, não, tava preparado para entrar no mar, assim, porque os takes eram exatamente mostrando a questão do surf, né, de como surfar. E, claro, a entrevista depois é o assunto sobre a empresa, né? Mas foi isso daí, foi... Salva-vida ficou no alerta lá. Salva-vida já tava me olhando assim, sério, velho, que esse boy vai entrar na água, não acredito, uma terça-feira, 9h30 da manhã. Pô, não é possível. Mas foi isso aí. É o empreendedor brasileiro, o recifense, né? Tá ali de manhãzinha na praia, né? Nossa, mano. Enganando as pessoas ali que na verdade não tá. O cara no dia normal tá trabalhando pra cacete. Todo mundo que passava, Paulo, assim... Olhava a prancha, meu irmão... Estranho, assim, né? Ninguém falou comigo, pelo menos, né? Mas trouxe algum resultado em si? Não, trouxe, cara. A gente fez obviamente, a gente tentou fazer uma boa divulgação também. A gente conseguiu o retorno, ele não foi financeiro, né? Não, pelo menos não de curto prazo, mas foi um cartão de visita para a gente atingir alguns prospects, né? Que a gente não conseguia atingir visto o tamanho e falta de maturidade, né? Então, a gente de propósito, né, acabou mandando para alguns clientes que estavam meio que... Sabe aquele cliente que está dando uma chalerada? Uma molecada aí, não vou nem receber, pô... Não... Né? E é normal, né? A gente é um monte de menino de 22 anos, né, com pouquíssima experiência. Que a gente mandava de propósito, curiosidade, a gente saiu na Globo e tal, startup, deu aquela envelopada no discurso, é claro, né? E isso fez com que a gente conseguisse ali, não me lembro o número exato, Emerson, mas assim, eu diria que 30%, 40% das pessoas que a gente não estava conseguindo acesso, acabaram abrindo as portas pra gente por causa da notícia. Eles, eu vi vocês lá e tal, no pequeno. Eu falei, pô, que massa, cara, me atende agora. Pelo amor de Deus, pô, tu acha que a Globo ia atrás de uma empresa pequena? Aquele negócio, empresa minúscula na nossa linha. Mas é isso. Pegando esse ponto, né, de empresa minúscula, né? Quanto tempo vocês continuaram com a empresa? Que teve 1 ano e meio ali que vocês estavam na Federal, depois até foi pro Porto, né? E até qual tamanho chegou a empresa também? Tá. A gente, quando sai da faculdade, né, eu entro em 2018, a gente vai para esse programa de incubação, é 1 ano, né, então ali sai 2019. E aí no meio de 2019 foi quando a gente deu essa tracionada, tanto por essa coisa, como a gente começou de fato a gerar um faturamento relevante, assim, para os parâmetros na época. A gente começou a dar lucro. Né? A gente começou a registrar lucro líquido, foi bem interessante isso, mesmo contando com um prolabore, claro, simbólico ali para os sócios, né? A gente não distribuía lucro. Então, em termos de tamanho, né? O faturamento não acho que não veio o caso, mas assim, a gente chegou a ter 11 pessoas contratadas na empresa, a gente chegou a fazer, né? Quando estava com essas 11, estavam fazendo 7 projetos em paralelo, 7 projetos de desenvolvimento de produto completo, né? Alguns na fase apenas de ideação, outros na fase apenas de prototipagem e outros só na fase de produção em pequena escala, né? Que é o direcionamento. A gente fazia essa pesquisa de mercado no exterior, fazia o levantamento de custo com o produto que eles tinham lá, com o material da própria empresa, né? Do nosso cliente, e entregava para eles essa opção. Cara, tu pode produzir 100 mil quantidades desse produto aqui por mês, né, nessa empresa. Eles já mandam com frete e tal, já davam um orçamento básico para eles negociarem lá com a turma.
Então, a gente estava ali nichado, fazendo o que a gente estava se propondo a fazer, com alguns clientes em paralelo, com gente trabalhando conosco, próprio da empresa, e gerando começando a dar lucro líquido. E aí a gente começou a fazer, a gente fez certinho, cara, em 2019. A gente simplesmente pegou lá, fechou um balanço do ano, janeiro de 20, tal, tudo certo. Reinvestimos, compramos um equipamento, provisionamos caixa para contratar gente. Cara, certinho, ninguém vai distribuir lucro, não faz sentido distribuir lucro, porque isso aí vai ser dinheiro de pinga, a gente totalmente comprado com empreendedorismo. E aí chegou a pandemia, né? Que aí nosso projeto, né, era quase todo dolarizado, né? Porque imagina os componentes que o pessoal compra, tudo isso aí tudo vem de fora, né? Então tinha uma parte do custo do projeto estava atrelado ao dólar, que explodiu, né, na pandemia. E a primeira coisa que qualquer empresa vai parar, né, num cenário de incerteza global, né, que foi a pandemia, é a parte de inovação. Minimamente vai dar vamos segurar a onda, porque vai ter provavelmente muita demissão, vai ter que ter caixa sobrando para isso e aquilo, e a inovação acaba saindo. Então, foi 2 fatores que fizeram com que esse modelo de negócio que a gente tinha de desenvolvimento de produto, ou estopamos todos os projetos, né? Paramos por um tempo, obviamente novas prospecções extremamente inviável, né? E foi um momento ali de extrema, enfim, foi triste, cara, basicamente, mas a gente começou a fazer, cara, vamos negociar o que a gente já tá na casa já, né? Com os clientes que já contrataram o nosso serviço, e uma vez que a gente resolver isso, a gente decide o que a gente vai fazer. Porque a pandemia também, a gente também não sabia o que estava acontecendo, né? Em tudo. Então a gente conseguiu ali, alguns clientes preferiram pagar o que tinha sido entregue, né? Justamente aquilo que eu falei, né? Nossos contratos e nossas propostas eram bem definidas, então por ter preço por etapa de projeto, isso facilitou muito a negociação. Eu falei, cara, te entreguei até aqui, tu me paga até aqui e tá tudo certo. É o justo, né? O certo pelo certo. E alguns clientes pediram para a gente finalizar, né, negociar um pouco. A gente, enfim, fez as contas lá e conseguimos chegar num acordo e entregamos todos os projetos, né, que a gente se propôs a fazer, tudo certinho. E aí, quando a gente resolveu essa negociação, cara, a gente resolveu, e aí, vamos continuar prospectando, o cenário de incerteza só aumentava. A gente, cara, vamos entender que tinha acabado o programa de incubação, né, então a gente ia ficar sem sala, né, sem casa de novo. E a gente conseguiu passar num outro edital, mas o local era bem distante, era lá no Parquetel, né, perto da Gerdau, ali da 232. Eles têm um centro lá de incubação também de empresas, de startups, mas o foco deles era empresas voltadas para a parte mais de manufatura, né, para ajudar nas fábricas em geral. Que a ideia deles é um centro ali de desenvolvimento tecnológico voltado para a indústria mesmo, indústria 4.0 na época, que hoje acho que já está em 5, 6, né? Nem sei. Mas conseguimos passar nesse edital, foi incrível. A gente conseguiu a sala lá. E por ser muito longe, né, a gente ficava tranquilo ali em termos de pandemia. E, obviamente, só sócios, né, que era por conta e risco, né, e cada um fazia o que queria. A gente teve que desligar toda a equipe, né, não teve surpresa para ninguém, né, não tinha caixa para estar fazendo isso. Só que a única coisa, vamos continuar, decidimos que vamos continuar, só que vamos fazer agora o nosso produto. Então, enquanto está em pandemia, a gente tem tranquilidade, entre aspas, para estar desenvolvendo nosso próprio produto. E foi o produto voltado para o setor agro, né? Era a parte de monitoramento com a internet das coisas, né? Para você monitorar pequenas e médias plantações, né? Por exemplo, tem a plantação de tomate, eu preciso saber temperatura, como é que está o solo, umidade do solo, todas essas coisas. Isso aí a gente consiga fazer via sensor, né? A gente começou a desenvolver o nosso produto próprio disso, né? Com aplicativo e tudo mais. E a gente ficou tentando desenvolver esse produto por 9 meses sem nenhum tipo de capital externo, né? A gente tinha decidido que a gente não queria pegar capital externo, a não ser que fosse edital de fomento, né? Que aí a fundo perdido, né? Obviamente só com prestação de conta. Só que na época, obviamente, o edital de fomento também parou de ter, né? E a gente pegou e literalmente secou todo o caixa que tinha para investir em equipamento e coisa para construir esse produto. E como vocês sabem, qualquer projeto inovador vai ter, funciona, depois não funciona, aí adequação ao mercado não funciona, volta para casa, e aquele vai e volta, o caixa foi secando. E aí, obviamente, a gente começa entre sócios a discutir, cara, vai valer a pena de continuar? Tava tirando dinheiro da pessoa física para botar no negócio já. Será que tá fazendo sentido? A gente acredita nisso mesmo? Aí começou uma conversa de, um não quer, eu não quero. Eu também, tá? Eu já estava começando a ficar um pouco saturado desse aspecto de, já estava 2 anos, 1 ano e meio aí,
Pandemia aí já, cara, saturado, pô, o negócio não vira. Talvez tenha sido um pouco imediatista, mas resolvemos ali ficar até o final de 2020. Foi mais 9 meses aí depois da pandemia. Em dezembro de 2019 a gente, vamos encerrar a empresa, dividimos os equipamento, ferramenta, computadores, tudo isso daí em igual, né? Pegamos os valores que a gente comprou, dividimos em igual e cada um ficou com o seu, levou para casa e botou para vender no LX e encerramos a empresa. Foi isso aí. Aí, em final de 2020, terminou. E esse processo de fechar a empresa, Caio, assim, a empresa é quase que um filho da gente, né? Doeu. Você sonha muito, são vários anos sonhando que aquilo dê aquela virada e que a gente consiga o que a gente sempre almejou. Foi muito doloroso fechar a empresa. Eu lembro, isso doeu, velho. Doeu muito. Você vê ali, pô, você fechando a sala, você tirando os equipamentos, você desmontando as coisas. Cara, isso dói. Você vê seu sócio, que a gente saiu, pô, isso foi uma coisa muito boa. A gente saiu super bem. Tipo, a gente é amigo até hoje. A gente fala, espero ter negócio junto com ele de novo. A gente nunca brigou em termos societários. Isso foi muito bom. Mas dói muito. Só que depois que eu fechei, Emerson, eu comecei a... Doeu muito, mas a gente começa a refletir, né? Você vai olhar para trás, aí fica um pouco mais fácil você ter uma visão mais clara do que aconteceu, né? Eu acho que o que doeu mais, Emerson, foi mais a questão do ego, cara. Não foi a questão da empresa dar errado, mas foi a questão de... Cara, eu não posso dizer mais que eu sou empresário. E isso era um negócio que alimentava o meu próprio ego, que eu acho que foi um dos motivos também, inclusive, que fez com que eu não performasse tão bem, e inclusive que a empresa não desse certo. Tá? Talvez muito da culpa aí foi isso aí também, entendeu? Não foi só cenário. Era muito mais, eu era empresário, não sei o que, estava nos eventos, conversar com o pessoal, era super legal e tal. Mas, às vezes, eu tava faltando o Caio lá na operação, por exemplo. Então, é uma reflexão que eu fiz minha própria, né, para entender, por que doeu tanto? Né? Se tivesse sido um sucesso, foi totalmente uma questão externa de mercado, será que tinha doído tanto? Fiquei refletindo muito isso. Acho que a questão do ego pesou muito para mim. É importante essa reflexão, né? Assim, a maturidade que você está demonstrando, né, Caio? Porque a gente sabe que você começa a ir para evento, começam a falar com você diferente, pessoas que talvez não olhassem direito no seu olho começam a olhar e ter essa maturidade tão novo para talvez seja difícil, mas hoje com mais experiência, vivendo o que você já vivenciou, você consegue fazer essa reflexão, né? Eu gosto de dizer aquela plaquinha do CEO, né? Quando você tá com a plaquinha do CEO, aí o pessoal vai falar com você que é uma beleza, né? Às vezes nem conhece a empresa, mas... Mesmo que é CEO de MEI, né? Tipo, eu sou CEO de MEI. Exatamente. É isso. Mas eu era meio isso, CEO de Simples Nacional, era isso daí. Obviamente, Simples é outra coisa, mas minha empresa era microempresa, mas só por uma questão tributária mesmo. Porque podia ser MEI no começo. Que bacana, que bacana. E só para também um pouco do glamour, né? Que o pessoal, empresário, o cara vai ser rico ali e tal, mas no começo não é bem assim, né? Passa por toda essa dificuldade que você passou, né? E tem duas versões no Brasil, na verdade. O glamour que o empresário que ganhou muito dinheiro em cima das pessoas, né? O cara é rico e ganha status ali. Assim como o brasileiro também vê aquele empresário como o cara que é meio que um demônio, né? O cara que aproveitou do trabalho dali das pessoas. Então você tem que acabar lidando com os dois lados, que vai ter crítica e vai ter coisa benéfica também. Né? É verdade, sempre vai ter quem te admira e quem te odeia, cara. Independente do que você está fazendo, isso aí é fato. E pós o fechamento da empresa, tu já foi para Pecô, tu já estava decidido, já sabia onde ia trabalhar, como é que foi? Não, oxe. Fechei a empresa, eu lembro, quando terminei lá, que fechei a sala, né, que entreguei as chaves lá no Parktel. Claro, ainda tinha o processo burocrático lá, né, e tal, mas isso aí já era só o contador da entrada lá e resolver, né? Mas quando a gente fechou a sala, foi um momento que ali eu falei, caramba, velho, sou engenheiro formado e tô desempregado. Não tenho nada, assim, é isso. Bateu o desespero, falei, caramba, velho, e agora? E aí, claro, fui começar a entender, e aí sim, isso foi muito importante para mim, ainda bem que eu fiz isso, graças a Deus, a entender qual é o caminho que eu queria seguir, né? Então, refleti bastante. A gente, por estar formado em engenharia, né, a gente tem uma boa oportunidade que é um trainee numa grande multinacional. Isso aí trainee geralmente tem muito trainee para engenheiro, né? E é sensacional. Recebi algumas propostas bem interessantes. Recebi algumas propostas sem ser trainee para trabalhar direto em algumas empresas.
qual não vou citar nomes, porque eu achei bem decorosas as propostas, mas eu posso falar a proposta em si, não é um problema. Um salário bonzinho, né? Não, pô, porque assim, eu sou engenheiro formado e eu, graças a Deus, não precisava, assim, tinha condições em casa, não estava precisando graças a Deus, tá? Isso é um privilégio que eu tenho, ainda bem. Mas, assim, é contratação via analista, cara. E eu nunca aceitei isso. Eu sou engenheiro, cara. Se você quiser me contratar, vai ser como engenheiro. No Chegaram piso. a falar de valores contigo? Falaram, cara. Um Quanto? terço o piso na época era 8.500, eu acho, do engenheiro júnior. O piso. Queria me contratar como analista pagando 3.600 bruto. Mas você não vai falar o nome da empresa, né? Jamais. Mas era empresa grande. Grande. E eu entendo a empresa grande fazer isso porque é uma questão de estrutura de custo interna, tá? Não estou dizendo que a empresa é malvada, não é isso não. Agora, você precisa de um engenheiro para assinar as coisas. Você pode ter 50 analistas, né? Porque vai inflar o custo da empresa? Eu entendo, né? Hoje eu entendo, né? Na época eu me deixava chateado, mas eu realmente não aceitei nessas condições. Foi por isso. Mas assim, baita empresas grandes, multinacional e tal. Mas nunca me fizeram uma proposta fora do mercado. Só me queriam me contratar em algo que eu não estava disposto a trabalhar. Eu queria, se for para ser engenheiro. Então, esse é o meu objetivo. Mas aí, tirando essa parte de propostas avulsas, né, que eu fui para entrevistas e recebi, era trainee ou mercado financeiro, que foi algo que eu sempre gostei de entender e pesquisava por fora. Era eu que tocava o financeiro lá da IDEA na época, então sempre tive muita proximidade com os números na parte financeira. E sempre me gostei dessa parte de investimento, né? E aí, beleza. Então, tinha essas duas coisas. Então, qual foi a minha ponderação na época, Emerson e Paulo? Simplesmente eu entendi assim, ó, se eu for para um trainee, eu com certeza vou ganhar mais agora, bem mais, né? Vou aprender muito, vou ser um funcionário, né? Mas vou aprender muito. E é isso. Beleza, é uma baita multinacional, uma baita visibilidade, legal. No mercado financeiro, tem duas vertentes. Uma na parte mais analítica, né? Que é ali o analista de ações, o analista de renda fixa, o gestor de fundos. É uma parte mais analítica. É um cara que fica mais no background ali e claro, tem sua importância, ganha muito dinheiro, enfim. Mas é o cara que fica mais ali atrás da tela vendo o gráfico, né, sendo bem simplista dessa forma. E tem a parte que estava, inclusive, já ainda tem muitas oportunidades, mas na época tinha ainda mais, né? Não tinha começado há pouco, que é a parte de assessoria, né? Que é basicamente a parte comercial, né? Você vai fazer a parte comercial do mercado financeiro. É claro, você é especialista em investimentos e tudo mais, porém, você vai fazer ali o trato de relacionamento com o cliente, prospecção de novos clientes para o mercado financeiro, né? Para fazer investimentos, basicamente. E eu sempre gostei do comercial, sempre sou uma pessoa de me lidar com pessoas, sempre gostei de estar lá. Entendo muito gráfico, até pela nossa formação em engenharia, a gente tem que saber ler qualquer tipo de gráfico, tá? Isso é obrigação, pelo menos foi um professor do meu de engenharia que disse. Mas me daria muito bem também, mas eu sempre gostei de estar na rua, de estar batendo papo, de estar conversando, de me relacionando com gente mesmo. E isso foi a decisão. Então, excluí a parte analítica e falei assessoria ou trainee, né? Na assessoria, obviamente, como qualquer carreira comercial, você começa ganhando muito menos, né? Você precisa construir uma base de clientes, uma base de relacionamento para começar, de fato, a gerar uma receita relevante. E eu falei, pô, beleza. Só que eu fiquei pensando, pô, beleza. Agora eu vou ganhar menos aqui e no treino eu ganharia mais. E daqui a 20 anos? Como é que eu faço para ganhar 50, 60, 70 mil reais por mês ali, a valor de hoje, né? E eu comecei a pesquisar e conversar com alguns amigos dos meus pais e tudo mais. Tipo, pô, é possível, cara, dá. Aí, cara, os caras, sendo bem sincero, ó, se os astros se alinharem, tu mitar todos os anos seguidos, talvez tu faça ali 30, 40 pau mês. Assim, claro que tem suas empresas e seus negócios, tá, pessoal? Isso aí foi o conhecimento da época. Mas, beleza. E no mercado financeiro, não. Na assessoria de investimentos, a carreira depende de você. E a veia empreendedora, você já sabe o que foi que eu escolhi, né? Óbvio. Falei, cara, só depende de mim, só depende de você. E aí é óbvio. Eu falei, cara, é isso que eu quero. Então, fui atrás ainda de empresas de assessoria. Na verdade, nem fui. Né? Foi uma coincidência enorme, porque eu cheguei na Pecô da seguinte forma, né? Um dos sócios fundadores estava reformando apartamento e, por coincidência, o sogro dele morava no prédio dos meus pais. E eles se conheciam. O network, né? Que a Um gente network, fala. né?
E aleatório ainda mais. E a Pecos foi fundada em 2019, né? Então isso era começo de janeiro de 21, fevereiro de 21, quer dizer. Ou seja, a empresa tinha acabado de abrir, cara. E aí o meu pai falou com o Rodrigo, né? O Rodrigo Pinho, que foi quem... E eles, cara, chama a Caio lá, a gente conversa. E aí fui lá conversar com o pessoal lá da Pecô. E aí deu super certo, mas foi isso. Imagino também que, como você tem experiência em engenharia e você queria entrar como engenheiro já júnior, que é o que tu não negociava, né? Não Não quer negociava. analista. Mas na assessoria, por exemplo, você não tinha experiência como assessor em mercado Nenhuma. financeiro. Aí você ganhava, vamos dizer, aquele menos, que provavelmente deve ter começado com menos, né? Bem menos, né? E até do que o próprio trainee, que é um sonho de várias pessoas, inclusive passar no Sim. trainee, né? Visto aquela visão que tu já tinha clara, pô, é aquilo que eu quero chegar, naquele, não só nível salarial, mas de dependência de você mesmo, né? Sim, exato, cara. Porque pra mim, depender de mim mesmo isso não tem preço pra mim, sabe? Assim, não tem preço, cara. Eu não... É claro que existe hierarquia, óbvio, mas o meu desempenho, minha performance dentro do escritório hoje depende de mim, cara. É isso. Se eu tô lá não fazendo, não vai ter resultado. Se eu tô lá moendo, vai ter resultado. Não tem muito segredo nesse aspecto, entendeu? E isso é o negócio que mais me atrai, entendeu? E foi isso o principal driver que me motivou a entrar na Pecô. Mas na Pecô, quando eu entro, como eu disse, a empresa tinha 1 ano e meio, acho. Não tinha 2 anos aí, não tinha nem 2 anos quase. E não tinha vaga para assessoria comercial, né? A gente não tinha assessores júnior, né, como a gente chama. Era só assessor sênior, que era basicamente os fundadores e algumas outras peças-chave, né? E eu falei, tá, cara, eu não tenho para ser comercial, não tenho. Agora eu tenho para você fazer assessoria operacional, né, que é basicamente ajudar a execução das atividades dos assessores mais sêniores, né, assessores comerciais. Deixa eu dar um exemplo. O Emerson é meu cliente, ele disse, vou comprar, imagino que você é o assessor, Paulo, do Emerson. Vocês estão conversando aí, o Emerson vai comprar, não sei, 50 mil de tal fundo. Provavelmente, Paulo, não é você que vai mandar a ordem lá no sistema de compra do fundo. Vai ser um assessor operacional. Você vai, Caio, manda essa ordem aí. E eu vou enviar a ordem e vou dizer, Paulo, tá lá, quer que eu fale com o Emerson ou você mesmo fala? E aí, cada assessor tem sua preferência. Então, era mais um braço operacional da parte de assessoria. Foi essa vaga que tinha. Na época, o salário não era algo que eu estava almejando, então eu estava ganhando, acho que era um salário um pouco acima de um estágio na época, mesmo sendo engenheiro formado, né? Porque na assessoria eu entrei como associado, né? Eu não entro como carteira assinada, não, eu entro como sócio com uma cota, né? Que é o modelo de contratação mais comum. E eu topei lá na hora para entrar na PECO e na área operacional. Então, tinha outro colega da área operacional um pouco mais, com 6 meses de experiência, né, lá dentro. E a grande maioria eram assessores mais sêniores, já com carteira de clientes relevante, né, que foram basicamente os fundadores de algumas peças-chave que foram entrando no meio do caminho. Foi essa a entrada. Mas não tinha experiência comercial, não. E não sabia nem o que era CDI, tá? Né? É verdade, fazia a menor ideia. Sabia assim por cima e tal, mas não tinha a menor ideia do que era assessoria de investimentos e sabia pouquíssimo sobre o mercado financeiro, produtos de investimentos em geral. São duas coisas importantes, né, que eu vejo. Tu tinha uma visão clara de onde tu queria estar, né? E aí pergunto, tu acha que isso te ajudou para tu se desenvolver também? Com certeza. Como eu fiz essa reflexão, Paulo, eu comentei será que foi meu ego? Eu entrei lá de cabeça super baixa, cara. Assim, não era idade, não era formação. Cara, o meu chefe, eu tinha 26, ele tinha 22. Meu chefe tinha 22 e estava começando a faculdade, pô, de engenharia, inclusive. E eu era engenheiro formado. Pô. Então, assim, eu ajudei o TCC dele. Pô. Me entrei de cabeça baixa, cara. Aprendi muito com ele, velho. Muito. E, obviamente, com todos os outros lá. Então, assim, o salário não era um negócio que estava me atentando na época. Eu queria entrar para aprender. Eu queria tanto aquilo ali. Falei, cara, eu até falei para entrevista lá. O Diogo, se estiver me escutando aí um dia, beleza. Para mim, o salário, eu falei, se não me pagar, tá tudo certo. Me deixa vir trabalhar, pelo amor de Deus. É isso daqui para mim, que na época meu pai me deu um help lá, uma ajuda, e estava tranquilo nessa parte. Falei, cara, eu quero entrar aqui, eu quero aprender. É isso, ponto. Só isso. E isso é exatamente porque eu sabia exatamente o que eu estava buscando ali, querendo. Bom, e aí o segundo ponto que eu ia comentar que tu trouxe de novo, né, com aquela cabeça erguida, né, baixinha ali para aprender, né?
a humildade que você teve também, que você entendeu, beleza, eu não quero entrar como analista, né? Que eu já sou engenheiro formado, que você tinha uma carreira já de engenheiro, que você estava trabalhando com a Tava. parte mecânica ali, mas você deu um passo para trás na parte financeira, porque você sabia que não dominava tão bem o assunto. E aí você disse, pô, e aí a gente pensa que a carreira é uma coisa reta, linear, Oh. né? Você, na verdade, fez o quê? Você estava subindo, e ainda mais como empresário, né? Imaginando, pô, um dia eu vou estar ali na capa da Forbes, na Exame, que nem você foi na... 30 anos eu pra tava aquele negócio, milionário, né? pô, na minha lancha ali, ó. Pá. Tô ali com a minha BMW, né? Acho com certeza. Depois, teve o problema da pandemia, aí você disse, pô, não é isso que eu quero. Mas você deu o passo para trás, vamos dizer assim, você desceu a escada para dizer, não, tenho aquela visão de onde quero estar, então vou aceitar ganhar bem menos, como você disse, inclusive se fosse de graça, para eu aprender e depois deslanchar, né? Que mostra justamente isso, né? A carreira, e isso é difícil para a gente, principalmente que a gente está na parte mais como empregado do que como empregador, que aí você já tem a visão de empregador já há um bom tempo, né? Que a gente tem que dar alguns passos para trás para depois visar lá na frente que vai ser muito melhor. Que nem você disse, pô, tive um processo de trainee, podia passar, mas em 20 anos. E aí, qual é o melhor para mim? Né? É isso. Você topou e dar esse passo para trás que você estava visando lá na frente. Né? Exatamente. Perfeito, cara. E é isso, pô. Eu acho que assim, a ideia, cara, se você não. Não tinha como eu chegar lá e sentar na cadeira do chefe, cara. Eu não sei fazer nada. Eu não sei sobre investimentos. Não sei sobre fluxo comercial, como os caras sabem. Como é que eu vou peitar aqui e fazer negócio de salário? É diferente, por exemplo, hoje, se alguém. Às vezes aparece lá propostas e tal. Mas aí os caras sabem, ó, qual o tamanho da tua carteira, quanto é que tu tá fazendo aí de variável. Porra, aí os caras já sabem ali que não dá pra falar comigo com menos de X lá, entendeu? Ele já sabe disso, né? Na época, vou negociar o quê? Eu tenho boa vontade, me deem mais dinheiro. Não é assim que funciona o mercado, né? Pelo menos o Emerson com a cabeça de empregador ele sabe que não é assim que funciona, né? Você tem que se provar minimamente. E foi exatamente o que eu fiz, cara. Porque assim, e também, né, teve outros escritórios também, né, na época, no jogo, e eu escolhi o menor. Na época, o mais recente e com menos gente. Eu penso assim, cara, se isso aqui der certo, eu tô no começo. Eu tô em cima, eu tô bebendo água mais limpa do que o resto da turma. Então fui lá, né, na Casa Pecom é um escritório de assessoria private, né? Então é natural que ele seja um pouco mais voltado ali para um público maior, mais boutique, menos gente, né? Um pouco mais desse aspecto, né? Escritório que óbvio, vai ser em quantidade de pessoas menor, né? Porém com profissionais extremamente qualificados para atender investidores ali que demandam, né, essa qualificação e essa atenção maior. E dito e feito, né? Foi a escolha que eu fiz, foi no escritório menor, com a grande possibilidade de crescer rápido, né? Isso eu estava agoniado, né? Tudo bem, eu aceito, eu vou aprender, mas eu preciso crescer rápido. Preciso estar num ambiente que me reconheça, se eu entregar, é claro, né? E que eleve minha carreira para um outro patamar. E isso eu não tenho mais para falar da Pecom. O pessoal reconhece 100%. Todo o esforço que é feito lá é reconhecido, seja financeiramente, seja via cargo, premiações, tudo, cara, tudo. É isso daí. Uma pergunta. Qual era o tamanho da equipe na época que você entrou? Que você disse que tinha 2 anos já, e como é que tá hoje? Cara, não tinha total, tá? Porque a gente tem o foco, a maior parte das pessoas da Pecom é a parte comercial, né? Que são os assessores, mas tem ali o marketing corporativo, gestão, né? Enfim, tem outros profissionais também. Na época, se tinha 25, era muito, Paulo. Hoje estamos com 42, salvo engano, no total. Mas ela basicamente dobrou o tamanho, né? E o tamanho de... Não, você ia complementar, né? Era exatamente isso. Eu acho que ia coincidir. O tamanho de De custódia, De custódia, que vocês né? têm, né? Quando eu entrei, a gente estava com, se eu não me engano, era 2,8 bi de custódia. E hoje a gente está com 3,5 bi de custódia. Basicamente, foi essa evolução aí, 700 milhões. Então, assim, mesmo com o número de pessoas relativamente pequeno, né, Caio? Você já tem um número considerável em relação à custódia. Sim. Como é que a Pecom está posicionada? Ela é uma associada do Grupo XP, né? Investimentos. Como é que ela está posicionada hoje a nível nacional?
Bom, a PECO, né, qualquer escritório, pelo menos a legislação antiga, era obrigado a ser credenciado a uma única instituição financeira, né? Que, no caso, é a XP, a gente é credenciado a XP. Depois teve a mudança em 2022, se eu não me engano, onde você pode ser associado a outras bandeiras também, né? Mais de uma, no caso. Mas essa parte da legislação realmente eu não entendo muito. Mas a gente tem um mandato de exclusividade com a XP, né, na parte de investimentos. E aí a XP ela divide os assessores em dois, né? Aquilo que a gente estava conversando no começo. O B2C, né, que são os assessores da própria XP Matriz, como a gente chama, né, na XP Brasil. E tem os assessores que se juntam, né, e formam um CNPJ que a gente chama de um escritório de investimento, né? A PECO é um dos escritórios e a XP denomina isso B2B, né? A XP, inclusive, ela ajuda a montar esses escritórios quando ela acha que faz sentido. No nosso caso, por exemplo, a XP convidou um dos fundadores para abrir o escritório da PECO, né? E aí fez toda uma negociação, né? Ele já era um cara de mercado e tudo mais. Para fazer a fundação, a fundação da PECO. Então, hoje a gente é credenciado a XP, temos da exclusividade, estamos há 2 anos seguidos entre os 20 melhores escritórios globais da XP, de todos os escritórios, e estamos há 2 anos seguidos entre os 15 melhores escritórios privates do Brasil também, em nível nacional. É significativo isso, né? Você vê Brasil, que é gigantesco, né? E a gente olha o mercado aqui dentro de Pernambuco, porque a gente sabe que boa parte da riqueza está concentrada em São Paulo, então São Paulo deve consumir uma boa parcela desses 15 aí. Então, a gente está falando de um escritório com muita relevância a nível nacional também. E isso é interessante, né? Até a gente tá indo, a gente vai super bem agora para essa nova, porque vai ter em julho, né, a Expert, né, da XP, que segundo a XP é o maior evento de investimentos do mundo, que é onde ocorre a premiação, né? A XP faz a premiação dos escritórios, né, nos seus devidos rankings. A gente vai bem forte esse ano, tá tudo caminhando super bem. Termina agora, final do mês. Por isso tá uma correria grande. A avaliação, né? É um ano de avaliação, começa em junho e termina em maio. A gente vai bem forte, a gente vai brigar lá para entrar no G20 de novo, né? Para manter a terceira vez aí nos 20 melhores. Só que é importante, cara, porque assim, a gente é um escritório de Recife, que com menos gente do que a maioria dos escritórios, né? E fazendo esse impacto aí com os clientes, né? Na performance do escritório como um todo, é bem relevante, cara. Porque se você vai para São Paulo, é muito mais fácil você acessar um cliente talvez com um ticket médio mais elevado do que você estando em outra cidade, né? E isso faz mostrar assim, até um pouco de... Pô, pelo menos está dando certo, né? O negócio está indo bem. Então é isso. E... Só é complementar que consegue se desenvolver mesmo com toda a diversidade que tem por aqui, né, na região. Nossa, e tem uma questão cultural também, tá, Paulo? Isso é uma questão que a gente vê muito, cara. A gente tem muito cliente daqui, cara, que era atendido em São Paulo e às vezes o cara tava fazendo até um excelente trabalho com ele gostava. É um fit cultural. Tem muito isso também. Isso é bem comum no nosso mercado. E tem muito também, pô, o cara tava lá em São Paulo porque não sabia que tinha coisa aqui, né? Por exemplo, o Espaço XP, que é da XP Matriz, se eu não me engano, tem 2 anos, né? Até antes não tinha espaço físico da XP, eram os escritórios, né? Então, cara, pô, eu tô lá falando com um cara que eu nem conheço em São Paulo, que tudo bem, claro, com certeza deve estar fazendo um bom trabalho, mas eu posso ligar para o Caio lá e tomar um café com ele no escritório, cara. Isso ajuda muito, né? Querendo ou não, o nosso trabalho ele envolve muita confiança, Paulo. E o olho no olho não é diferente de tela com tela, né? Eu penso dessa forma. Eu queria entender, então, o teu momento hoje lá na PECO, Caio. Você entrou como um assessor, né? Operacional. E como é que tá hoje? Como foi tua curva de crescimento lá? E só complemento que você estava buscando crescimento rápido, né? Tá, só vou lhe contar agora como é que foi minha estratégia para ter esse crescimento rápido. Bom, como vocês sabem, eu entrei como operacional, eu recebi uma demanda e executava. Era esse meu trabalho, basicamente. Claro, com muita diligência, muito atenção para não errar também, né? Porque isso gera prejuízos financeiros, né? Se eu erro uma ordem de um cliente e gera um prejuízo financeiro para o cliente, quem paga é o escritório, né? Para o cliente, ressarce isso daí. Então é uma atividade de muita responsabilidade, mas no final das contas, né? A relação cliente e assessor não era minha. Tá? Então eu tinha muito cuidado com isso. E o que acontecia? No começo, não tinha fluxo e processo, Paulo. Nada. Era, Emerson, faz isso daí. Coloca ali. Compra tal ação a tal valor. 50 mil disso aí. Não sei o quê.
Ou seja, imagina a quantidade de erros operacionais que aconteciam, né? Bom, ficou no ar, esqueceu de fazer, não anotou, anotou errado, enfim, não tinha uma organização nesse aspecto. E isso estava gerando alguns problemas, né, do dia a dia, né? Problema de fluxo de processo mesmo. E aí eu me dei bem, cara. Porque, pô, eu sou engenheiro. Aprendi gestão demais lá nos programas do Porto Digital que eu falei. Cara, vou implementar um negócio aqui que vai resolver esse problema deles. E empreendi dentro da empresa. Né? Achei um problema e falei, vou resolver. Então, fazia minha demanda e quando dava ali 5, 6 horas que o mercado estava fechado, começava a trabalhar nesses projetos de melhoria da minha responsabilidade. Então, o que foi que eu fiz? A primeira coisa foi criar um sistema de comunicação. Né? Usei o Slack e junto com a Asana. Né? Ou seja, o assessor ele ia lá no Slack. Caio, faça isso, isso e isso. Já ia direto para o Asana como uma atividade pendente e estava lá registrado. Qual é a ação para comprar, qual é o fundo para comprar, qual é o valor, qual é o cliente, e assim sucessivamente. Ou seja, a gente conseguiu reduzir o erro operacional de forma quase para zero. Assim, tinha alguma coisa ou outra, mas reduziu muito o erro operacional e ficou um processo organizado. O pessoal não precisava ficar gritando no escritório mais, mandando WhatsApp, né, que se perdia, WhatsApp pessoal, WhatsApp comercial. Era um problema grande que tinha no escritório e ficou tudo via sisteminha. Começou a ficar redondo e a gente começou a metrificar, né? Quais são as atividades operacionais que demandam mais tempo, que são mais complexas, que têm mais impacto financeiro dentro da companhia, né? E eu comecei a trazer um pouco de inteligência nessa área, é isso. O Gabriel, que era meu chefe, né, quando eu entrei lá, que era mais novo que eu, ele sempre quis ir para a parte de renda variável. Né? Ele estava lá, acho que talvez ali como eu, né, numa estratégia temporária ali na área, né, que era o cargo de entrada na época. E aí surgiu a oportunidade para ele ir. A gente foi construída a área de renda variável lá do escritório e ele foi trabalhar lá como operador, né? E eu fiquei sozinho na área, obviamente, como líder, né? Sozinho. E foi quando eu exatamente consegui implementar esse sistema e o pessoal gostou tanto que disse, Caio, vamos aumentar. Aí precisa de mais gente operacional. A empresa estava crescendo, estava indo bem. E aí eu contratei mais 2 assessores comerciais e fui treinando eles para que eles fizessem as demandas assim como eu, já utilizando o sisteminha. Bom, passou-se isso aí, foi 1 ano e pouco. O pessoal foi de abril de 21 até meio de 22 ali, maio, junho de 22. Maio, junho e julho, por aí. Eu dei uma baita sorte, né? Que no ano que eu entrei, né, nessa janela de maio de 21 até maio de 22, foi a primeira vez que a XP avaliou áreas operacionais dentro dos escritórios. E aí de cara eu fui 6º lugar do Brasil. A hora operacional da APECO foi a 6ª melhor do Brasil. Aí, porra, Ficou grandão, aí eu fiquei né? grandão. Tá aqui, ó. Agora subiu o ego também. É hora de inflar o ego de novo. Essa hora, pô, beleza, essa foi boa. E foi muito bom esse reconhecimento da própria XP, né, com a área da APECO. Isso, claro, né, nos fundadores lá deve ter impactado, né, porque as reuniões deles são cortinas fechadas, né, não sei o que acontece. Mas começou-se a ter uma outra necessidade do escritório, que era o atendimento de clientes, né, que os assessores comerciais mais sêniores, né, não conseguem atender. Não é porque eles não querem, é porque a gente tem uma regra não, né? A gente coloca isso que se eu sou um escritório private, eu preciso ter poucos clientes com ticket médio mais elevados e que eu preciso dar uma atenção muito forte para esse pessoal. Então chega um momento, quando o assessor fica com a carreira mais consolidada, que a carteira dele fica muito grande, né? E ele precisa precisa de ajuda para fazer esse atendimento, né? Por exemplo, você tem lá, sua carteira tem em média clientes que tem 2 milhões. A grande maioria tem 2 milhões. Cara, você precisa dar atenção para esse pessoal, esse pessoal é bem relevante. Mas o cara de 300 mil, ele precisa ter uma excelente atenção também. Se ele está lá no escritório, todo mundo vai ser atendido com a melhor atenção possível. Só que você tem 200 clientes, não dá, cara. É impossível. Você não tem com braço para dar atenção a todos eles. Entendeu? Então, a gente tem um número mínimo de clientes, né, por assessor, para poder exatamente ter tempo de atender e dar um trabalho de qualidade ali para o nosso cliente. Só que aí os assessores mais sérios estavam com a carteira muito grande, né? E aí essa peteca poderia começar a cair. Foi aí que foi criada, né? E aí eu que fui convidado para construir esse projeto, já que eu tinha construído o projeto operacional, né? Formar gente, colocar no meu lugar e ir para a área comercial, foi esse o meu caminho, né? Fui nesse lugar, já tinha gente sob o meu guarda-chuva, promovi
a Luísa hoje, que é até hoje o da rede operacional, né? E fui tocar o que a gente chama de PECO Hub, né? Que é um projeto para inicialmente atender esses clientes com ticket médio um pouco menor, né? Que os assessores não estavam. Aí peguei esse projeto para mim. Isso foi em junho de 22, foi quando a gente começou. E aí, de fato, consegui ali o que eu queria, né? Ser assessor comercial. Começando, né? Eu recebi uma base de clientes para começar a trabalhar. E, inicialmente, o PECO Hub ele era um trabalho muito mais farmer, né? Como a gente chama. Um trabalho muito mais de relacionamento com os clientes que já estão na base. Eu não fazia prospecção ativa externa. É claro, cliente de com amigo e tudo mais, consigo fazer. Mas o meu foco principal era atender aquela base, dar atenção àquela base de clientes que eu havia recebido. E assim começou o trabalho comercial. Foi isso aí, Paulo. Comecei lá, comecei a entregar um bom resultado em 22, devido a tanto essa questão operacional como o bom desempenho nesses 6 meses iniciais no comercial. E aí, o que eu estou falando de bom desempenho? Então, pessoal, não pense em cifras de receita para o escritório, não, até porque o escritório, os clientes eram menores. Mas estou falando de entrega, de comprometimento, enfim, de tentativa e erro, de fazer um bom trabalho ali. Eu fui convidado a ser sócio referente ao ano de 2022, né? Eles avaliam no partnership, todo mundo tem. Todo mundo pode se tornar sócio lá no escritório, né? Então isso é um ponto super relevante. E em 23 eu sou convidado a me tornar sócio da PECO. O sócio que a gente chama é mais de uma cota, né? Ser sócio lá. E claro, fiquei extremamente honrado e feliz e aceitei 100%. Enfim, e aí foi isso que eu comecei no comercial. E aí, para finalizar, né? Para terminar essa parte, que é onde eu estou hoje, né? No momento que eu consegui atender toda a base de clientes que estava planejada para eu atender ali, que os assessores sêniores não conseguiam mais atender, ficou um momento ali de, cara, eu preciso agora começar a prospecção ativa, né? Então eu tive que mudar meu mindset de farmer, né, de relacionamento com os clientes que eu tenho, como preciso buscar novos clientes, que a gente chama de hunter, né? Ir atrás de novos clientes para fazer prospecção ativa e captação de recursos, tá? E aí estou nesse modelo híbrido, até que no meio de 23, eu contrato meu primeiro assessor comercial, né? Ele era do operacional, eu puxo ele para a minha área do PECO Hub e passo, mais uma vez, alguns clientes para ele começar a fazer o mesmo trabalho. Então, o que o pessoal entendeu? Pô, Caio se formou um excelente assessor. Ele vai formar outros excelentes assessores. Então, hoje, minha responsabilidade em termos, vamos dizer assim, de executivo, né, é a contratação e formação de novos assessores. Eu não pego assessores de mercado, eu pego pessoas que querem se tornar assessoras, seja transição de carreira, seja que está começando a vida profissional, e eu vou lá ensinar eles como eles se tornam um assessor de excelência, né? E a gente faz dessa forma. Além disso, né, tem minhas metas, obviamente, comerciais, né? É o trabalho do assessoria como um todo. Lá a gente não tem técnico, não. Todo mundo é capitão, todo mundo joga. Tem essa, não. E aí, Caio, você está falando aí que acaba formando os assessores, né? E nesse processo de formação, como é que é a contratação? Quais são os pré-requisitos que tu coloca? Excelente. Na verdade, as primeiras contratações que eu fiz, antigamente a assessoria operacional era a porta de entrada lá para o escritório, né? Então entrava a gente no operacional. Quem tinha um pouco mais de perfil comercial, a gente conseguia, obviamente, entendendo ali as necessidades da área operacional, que era a prioridade, dizer, ó, pô, tá com bastante gente no operacional, acho que dá para puxar o Paulo aqui para a área comercial e eu começar a formar. Então, inicialmente, eu não fazia esse processo de contratação diretamente, né? Já era contratado lá pelo escritório e eu puxava internamente do time para a minha área para desenvolver esse profissional ali na área comercial. Entretanto, a gente precisou acelerar o processo de contratação porque a empresa vem crescendo em um ritmo acelerado. Então, eu fiz o que eu chamei de processo de trainee da PECO. Eu fiz um processo ali um processo de contratação, né, processo seletivo aberto de 3 meses, certo? Onde eu inicialmente fui atrás de empresas júnior de engenharia, né? Fiz o básico. Eu falei, pô, eu sou engenheiro, eu me desenvolvi bem, talvez outros engenheiros se desenvolvam bem também, né? Fui atrás de empresas júnior de engenharia,
busquei essas pessoas, né, para fazer processo seletivo, para pegar currículo mesmo e analisar. Depois fui para as ligas financeiras. Imagina como a empresa júnior, só que voltado para o mercado financeiro, vem crescendo bastante na universidade, bem legal também. Na minha época era bem incipiente, tinha pouquíssimo. E por fim, postagens de LinkedIn normal, né? Paga para ter um pouco mais de volume. E o processo de trainee foi eu que estruturei lá na Pecô, né? A gente como eu disse, né? Todo mundo é capitão, então foi eu que estruturei o processo. Eu fiz 3 meses de processo seletivo, mais 3 meses de trainee, né? Então, passei 3 meses analisando o currículo, entrevistando. Se não me engano, foram 137 currículos analisados. Eu fiz 72 ou 76 entrevistas, seja online ou presencial, para a contratação de 12 pessoas. 12. Entraram lá no dia 4 de janeiro desse ano para começar o trainee, processo eliminatório que dura 3 meses. Nesse processo de trainee, várias atividades da área comercial, mas trazendo bem resumida, seria geração de leads, workshop de como gerar leads, e fazia dinâmicas de grupo. Eles traziam ali, eu quero mínimo 100 leads aí de pessoas que vocês conhecem que tem potencial para investir. E aí o pessoal ia lá atrás, trazia lá planilhado. Falei, beleza, aí todo mundo achou que não ia ligar, né? Falei, agora vocês vão passar a semana ligando para essas pessoas, eu vou ficar do seu lado aqui. Aí a gente fazia essas dinâmicas, eles ligavam, fizeram boas prospecções ainda durante o trainee, tá certo? Tudo voltado ali para a prática da gente. E claro, eliminatório. Então, todo mês, em janeiro eu eliminei 2, não, em janeiro eu não eliminei ninguém. Aí, em fevereiro eu eliminei 4, né? Foi o segundo mês de coisa, que aí eu foquei muito mais em como executar uma primeira reunião, uma reunião de revisão de carteira, né? E enfim, reunião de prospecção no geral. E no último mês, né, eu eliminei mais 2. Eu fiquei com 6 pessoas, 5 em Recife e 1 em Fortaleza, para esse trabalho de desenvolvimento. Então, foi um processo ali de 134 currículos para 6 pessoas que ficaram, de fato, no escritório. Foi bem legal, né? Foi, assim, como experiência, deu muito trabalho, pelo amor de Deus, mas é muito gratificante ver. Acho que eu acertei bem, pelo menos até agora, né? Querendo ou não, a gente tem só 2 meses, né, de casa, né, trabalhando de fato, né? Mas pessoal bom, o pessoal tá se esforçando, tá indo bem. Mas o processo foi isso. Pessoal, que vocês estão na PECO agora, já pode ver o seu gestor falando bem de vocês, viu? Já gostaram. Vão levar uns puxãozinhos de orelha esses dias aí, mas tá tudo certo. Infelizmente, a gente tá chegando ao fim, né? Assim, foi um papo muito enriquecedor, né, Caio? Então, muito obrigado. A gente sempre finaliza com uma pergunta, né, Paulo? Faça aí a pergunta de milhões, né? Tá bem, né? A gente quer saber, né? Apesar de você estar trabalhando na área de mercado financeiro, né? Na verdade, você já respondeu durante a trajetória, né? Mas a gente quer ter isso de fato, né? Você se arrepende de ter feito engenharia? De jeito nenhum, cara. Pelo contrário. Engenharia, apesar de não ser minha atividade fim na vida profissional, a engenharia me ensinou 2 coisas que eu acho que são importantíssimas. A primeira é ser autodidata, é me virar mesmo, tá? Eu aprendo qualquer coisa que eu preciso aprender, basta só me dedicar. E a parte de resolver problema, cara. Acho que o engenheiro ele é um resolvedor de problema, independente de área, certo? Como eu disse para vocês várias vezes aqui, você para pensar, eu identificava um problema e tentava solucionar. Na empresa era isso. A empresa pequena não tem dinheiro para estar fazendo projeto de desenvolvimento de produto completo. Eu ia tentar resolver esse problema, acabei que não consegui. Lá na área operacional, estava tendo muito erro operacional. Como é que eu resolvo isso, cara? Vou criar um sisteminha aqui que facilite a comunicação e deixe tudo registrado, resolvido. Na área comercial, estou formando nova gente. Cara, vamos ver. Talvez esse problema aí tá em andamento, mas vamos ver. É isso aí. Eu acho que o engenheiro ele tem que ser um resolvedor de problema. Isso você pode aplicar, na minha visão, em qualquer área que você vá atuar, qualquer uma. É isso. Caio, muito obrigado, viu, por participar. Muito bom saber a tua trajetória, né? Ter passado aí desde a parte de empreendedorismo no mercado financeiro, que é o que a gente quer mostrar às pessoas, né? E agradecer novamente que você conseguiu transmitir isso para os engenheiros que estão me escutando, né? Caio, muito obrigado. Foi uma honra te receber aqui, meu amigo. Muito obrigado, pessoal. Obrigado pelo convite. Estou sempre à disposição. Prazer enorme estar compartilhando aí. Espero que tenha impactado outros engenheiros. Se quiserem vir para o mercado financeiro, pode passar meu contato aí, viu, pessoal? Tô,